Opa, fala aí, vozes da minha cabeça. É a terceira vez que estou tentando gravar esse vídeo, sabe? Eu não vai ter muita edição, não vai ter muita fiola, porque honestamente, sabe quando você tem uma mão, você sente que tem uma mão no seu ombro dizendo, não, meu filho, não grave isso, não faça isso, você vai se arrepender, não faça, chega, não, vai. E tô eu aqui insistindo em gravar esse vídeo. Como vocês podem ver, eu tô aqui na página do CenturyLeaks no Twitter. Por quê? Porque, como você deve saber, deve ter visto em algum vídeo do YouTube aí, teve um grande vazamento envolvendo Pokémon nos últimos dias. E eu adianto já que eu não sou o maior fã de Pokémon, certo? Você não vai ouvir saindo da minha boca, nossa, como o Pokémon marcou minha infância ou alguma coisa assim, porque não é o caso. Mas eu gosto muito dos jogos. E aí teve muita coisa interessante nesses vazamentos que eu acho interessante pelo menos trazer aqui no canal pra dar uma conversada. Mesmo que breve, porque eu não quero que esse vídeo demore tanto, certo? Então, começando por... acho que eu não devo ter deixado aqui, né? Eu devo ter que procurar um pouco aqui. Mas teve vazamento de artes conceituais anteriores, né? De artes beta de Pokémon, tipo isso aqui, ó. Era pra ser o Reshiram e o Zekrom, mas eles estão em sprites diferentes, né? O Kyurem tá ali embaixo. O Kyurem tá bem diferente. Mas também teve de outros Pokémons aqui, da quinta geração. Eu chuto que isso aqui seja, sei lá, um Dodregon. Só que já não sei quem que é, provavelmente talvez seja já um Aurorus da sexta, não estou conseguindo reconhecer, estou chutando porque parece um bicho de gelo. E aqui são os macaquinhos de Unova, dois deles, que é o Simisear e o outro, não lembro, é Pansage? Simisage? Os nomes deles são tão parecidos que às vezes eu confundo. Aqui da terceira geração, né? Um Sableye. Sei que eu não estou reconhecendo, mas eu acho que é para ser da linha evolutiva do Poliwag, né? Pela espiral na barriga. É o Lombre, o Spoink aqui embaixo. Do lado dele tem o Absol, que tem os olhos diferentes, né? Ele tá bem parecido com a versão final, mas na versão final não tem essa parte em vermelho. E também teve ele tá indo com o Keldor de várias gerações, tiveram uns sprites beta, alpha vazados. O que é bem interessante para você ver questões de produção de jogo, né? De como que o Pokémon ele começa de um jeito e termina de outro. Aqui tem uma Vespiquen. Além disso, teve também a coisa da sexta geração. E esse vídeo aqui foi publicado. E como eu falei antes, eu não sou o maior fã de Pokémon. Eu gosto dos jogos, acho eles muito divertidos. Se eu poderia citar alguma coisa que o Pokémon fez, foi fazer valorizar mais o RPG de turno. Mas eu sei que muita gente não gosta dos modelos 3D por ficar meio bonecão tosco parado, e enquanto os 2D tinham alguma sensação maior de movimento, mesmo sendo 2D. Só que se a gente ver esse vídeo aí, a gente vê que o movimento dos Pokémons é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Acho que complexo não seria necessariamente a palavra, mas sabe, parece que eles se movimentam um pouco mais e a câmera é muito mais dinâmica. Então, se você está nos arquivos do jogo, aparentemente havia uma ideia de botar isso nos jogos, certo? Mas por algum motivo eles não botaram, o que é uma pena. Tipo, eles podem fazer isso tecnicamente, mas eles não fazem. Eu quero acreditar que eles não fazem isso por uma questão de tempo de produção.
certo? Porque eles poderiam fazer isso se tivesse mais tempo, mas eles não conseguem finalizar, então eles deixam de lado. Porque, né, você tá nos arquivos do jogo. Tipo, eles trabalharam pra fazer isso. Se eles pudessem lançar com isso, eu acho que eles lançariam. Eu quero acreditar que eles lançariam. Porque não é possível. Mas aí a gente chega na parte que, acredito eu, realmente interessa para esse vídeo, que é a parte de história. Certo? Porque algumas histórias que saíam no, não necessariamente no cânone, como a gente vai ver as próximas a seguir, as próximas são bem mais folclóricas, mas essa aqui seria, a que eu vou falar agora, seria da origem oficial do universo Pokémon, há, sei lá, várias gerações atrás. Isso aqui deve ser antes da quarta geração, porque eles não citam Arceus como Arceus. Deve ser a terceira geração ali em Hoenn. E nessa essa origem aqui, eu sei que todo mundo fala que é bizarro, e porque basicamente tem aquela história clássica do Arceus nascendo do ovo, né, no universo que tem nada, só que depois disso, ao invés de ele criar o trio ali de dragões, que é o Giratina, e o Dialga e o Palkia, ele se divide em duas faces diferentes, que seria o Deus da Luz e o Deus das Trevas, e aí esses dois procriam e têm filhos e que criam um mundo, certo? E essa parte de ele se dividir já é algo que a gente pode ver que foi aproveitado em gerações futuras, né? Porque isso aqui, como eu falei, isso aqui deve ser terceira geração, deve ser lá em Hoenn, mas essa questão de um grande Pokémon se dividir em dois foi reutilizado na quinta geração, certo? É a história, não necessariamente na questão de progressão, mas de divisão, é a história do Zekrom e do Reshiram, com o Kyura. Né? Outro detalhe de produção, ideias que são desenvolvidas, mas são descartadas e não abandonadas, elas são guardadas em um canto e retomadas em gerações seguintes. Eles geram os deuses Rei, Ai e Rai, que seriam o Azelf, o Uxie e o Maxi. Eu devo estar errando aqui, eu posso entrar aqui no Pokémon Database. Deixa eu ver aqui. Uxie, tem o Uxie, deve ser ele. Azelf. Deixa eu entrar aqui no Azelf. Deixa eu ver aqui as outras entradas da Mastery. Aqui, Mastery. Deve ser esses três pela descrição deles, eu imagino. E aí eles criam um mundo em si. E aí, depois que esse mundo é criado, aí fica mais maluco ainda. Porque esse mundo entra em perigo por conta da semente de uma árvore que cresceu demais. E aí vem a parte interessante. Porque agora sim nascem os deuses, não está escrito mítico, não está escrito lendário, está escrito deuses, Rayquaza, que é o deus do céu, o deus da terra, que é o Groudon, e o deus dos oceanos, que é o Kyogre. Ou seja, quando eles bolavam esses pokémons, eles não estavam pensando em simplesmente pokémons muito especiais, que são lendários, que são míticos, né? São pokémons muito antigos, de lendas, de alguma coisa. Não, eles realmente pensavam em deuses. E esses deuses, eles se foram contra uma grande árvore que estava estragando tudo, que cresceu demais, só que eles morreram, eles quebraram em pedaços. E aí eles viraram conceitos. Tipo, o Rayquaza, ele se tornou o pilar que segurou o céu, e
dele, né, dos cálculos dele, pelo que eu entendi, vieram os três deuses do céu, que seria o Kairyu, o Kabigon e o Bangiras, que se você me perguntar eu não vou reconhecer, eu só vou chutar muito forte que são os gênios lá da quinta geração, os homens calvos, que ficam com uma forma esquisita quando tá na forma tão antiga. É o velho calvo que vira um pombo, o outro lá que fica quadrúpede, e o Tandrus, que é o único que fica legal. O Ground aconteceu a mesma coisa, e ele deu origem a três deuses, que é o Dabu, o San e o Godon, que esses eu não conheci nenhum, não consigo pensar em nenhum que vá para esse lado. E o Kyogre, que esse sim tem nomes muito claros que acho que todo mundo vai reconhecer, e que torna tudo muito curioso, novamente por questão de produção, de como as coisas mudam. Porque os teus deuses do oceano, que o Kyogre gera, são a Latias, o Latios e o Metagross. Ou seja, a Latias e o Latios, eles não eram para ser dragões do tipo psíquico, provavelmente, eles iam ser bichos de água, assim como o Metagross. Provavelmente a ideia inicial do Metagross seria justamente ele ser uma espécie de caranguejo, e é por isso que ele tem aquelas quatro patas, tem aquela pose ali. Só que essa ideia foi descartada e ele virou um bicho de metal e psíquico. Depois disso o mundo realmente conseguiu nascer, conseguiu aí todo mundo viver nele. E a última parte é a mais bizarra, porque aqui diz, né, que as crianças de Deus que se assemelhavam mais ao grande pai Iá, que seria a parte da luz, foram chamadas de Pokémon. E as crianças de Deus que se assemelhavam mais à mãe Ea, que seria no caso da escuridão, foram chamados de humanos. Ou seja, humanos e pokémons, nesta origem aqui que foi descartada, são primos, basicamente. Não, primos não, são basicamente a mesma família. Tipo, que parada bizarra. Mas acredite, isso não é o pior. Se você não viu os vazamentos, isso aqui não é o pior. O pior começa agora. Né? Eu vou resumir as histórias, não vou ler tudo exatamente uma coisa, porque normalmente eu não quero que esse vídeo aqui seja muito demorado, já está com uns 12 minutos. Eu não devo ficar editando muita coisa, eu devo só botar talvez algumas referências de Pokémon por cima para quem não for pegar quem quer quem. A primeira história se chama O Pecado Original no atual mundo Pokémon, ou seja, normalmente Pokémon terceira geração, Hoenn. Isso aqui já deve ter sido descartado há sei lá quantos anos. E basicamente essa história ela vai contar a história de uma mulher que fazia parte de uma vila que tinha um hábito muito curioso com os Lakoffs. No caso, ela e a vila onde ela morava, o pessoal que estava em volta dela, fazia brincadeiras sádicas com os Lakoffs, e que eles tiravam os olhos deles e cortavam as orelhas dos coitadinhos. E um belo dia, essa mulher ela é sequestrada por um Vigoroth, que é a evolução do Slakoth. E quando ela acorda, né, depois de ser nocauteada, ela vê que ela está cercada por todos os pokémons da série evolutiva, tanto por Slakoths, Vigoroths, quanto Slakings. E ela nota que todos eles estão machucados, com os olhos sem algum olho, ou sem orelhas. Ou seja, são pokémons que ela provavelmente maltratou, ou que pessoas próximas dela fizeram isso, pessoas da vila onde ela mora. Nisso ela entra em pânico, desmaia, e logo em seguida, quando ela acorda, ela é libertada, solta e vai embora. A questão é, depois que ela vai embora e volta para a vila, ela dá luz a um Slakoth. Então fica subentendido o que aconteceu. Acredito que eu não preciso usar a palavra aqui. Acho que você entendeu muito bem por que ela deu a luz a um Slakoth nesse contexto. Ela acaba criando um laço de afeto com o Slakoth. Ela não quer matar ele, então ela esconde ele. Ela
e é ele escondido. Só que um belo dia, as pessoas da vila encontram ele, encontram o filho dela e fazem a mesma coisa que fizeram com os outros. Né? Basicamente fizeram uma brincadeira sádica até que ele morresse. E nisso ela fica muito triste. Fica tão triste que ela pega o corpo dele, ela sai correndo dali, entra na floresta, vai para um rio e, pelo que a história dá a entender, ela se desvive no rio. E só aí que o pessoal lá da vila, que era amigo dela, começou a tratar os Zlakov como companheiros e não como um objeto de brincadeira. A segunda história, eu acho que é um pouquinho menos pesada, mas não é melhor não. Ela se chama O Colapso da Cultura dos Relacionamentos e o começo dela já é terrível, porque narra a relação carnal de um homem com Octillery. Se você achou bizarro o Slaking fazer alguma coisa, o Octillery é isso aí que eu devo estar botando na tela para as pessoas entenderem o quão bizarro é isso. Embora não deixe de ser uma coisa muito japonesa. E um belo dia o Octillery ele engravida, é um Octillery fêmea, dá luz a um bebê humano e deixa o bebê na porta da casa do pai. O pai ele cria esse menino, ele cresce bem, normal, até nada demais, fora a relação bizarra. Mas depois disso, depois que o pai morre, o garoto ele demonstra vários indícios de que ele vai ser uma pessoa violenta, porque ele pega a espada, ele começa a gostar de machucar os pokémons. E um belo dia, quando estava ali perto do inverno, ele estava buscando lenha para fogueira, lenha para botar fogo e se aquecer. Ele se perde na floresta e ele precisa ficar, então, na caverna de um ursarinho ancião. O ursarinho abriga ele fica ali por muito tempo com um monte de gente também que se agrupa junto, provavelmente porque se perdeu na floresta. Ele fica até a primavera chegar, e quando a primavera chega, o ursarinho ancião vai falar: pode ir embora, pode voltar pra tua casa porque eu não tô te prendendo aqui. Só é o seguinte, você vai chegar lá, você vai ver um Wilmer em algum lugar aí, e eu vou mandar um homem, certo? Essa palavra que eu uso é man, um homem eu vou dar um homem até você e, tipo, não é pra você fazer mal a ele, seja legal, certo? Não é legal você usar violência, é basicamente isso que o Ursarini fala. Quando o moleque ele volta pra vila, ele realmente conta a história dele pros aldeões. No dia seguinte eles veem que tem um Wilmer em algum lugar, e o moleque ele vê um Ted Ursa que se espanta e sai correndo para a floresta e depois volta como um ursaringue. Nesse momento o moleque ele saca a espada dele de novo e ele e o ursaringue começam a brigar até que os dois morram. E se você achou estranho, é porque muito provavelmente o homem que o ursaringue ancião mandou foi o Ted Ursa. Sim, isso vai ser reforçado pela próxima história. Mas, como eu tô no início de todas as histórias, eu acho que eu não li até agora, é até aquela frase que você já deve ter ouvido, que é em um tempo quando as diferenças entre pokémons e humanos não eram tão claras, né? Não eram tão bem definidas. Então, a minha história dá muito a entender de que o Ted Ursa seria o homem enviado pelo ursarinho ancião. O que na verdade vai ficar mais bizarro com a próxima história. Porque a próxima história eu acho que foi o que mais traumatizou todo mundo, que tinha como o seu inicial favorito o Typhlosion. Isso aqui com certeza foi o que mais o pessoal ficou tipo, que coisa absurda. O título, o tema da história seria a relação entre pokémons e humanos
e jeitos humanos de se pensar. Começa aquele início lá de há muito tempo atrás, quando as diferenças entre humanos e Pokémon não eram tão claras. E a história vai narrar, né, a vida de uma garota, sim, sempre pode falar garota, o termo usado é girl, não é woman, garota. Ela se perde na floresta, igual o moleque lá do anterior, procurando por lenha para levar para casa. E conforme ela se perde, o dia vai passando e chega a anoitecer. Então ela precisa se abrigar em algum lugar. Logo, um homem, a história usa o termo homem, aparece para ela e oferece que ela fique na casa dele enquanto ela não pudesse voltar para os pais dela e tudo mais, para passar a noite, porque provavelmente seria perigoso demais. E ela aceita, porque não tem muita escolha, provavelmente era muito perigoso ficar fora por aí numa floresta de noite. Ele vai lá e prepara algumas berries, né? Ele pega berries lá ao longe, ela vê que tem um fogo e depois ele volta. Ela come as berries, dorme e quando ela levanta no dia seguinte, tá anoitecendo de novo. Isso se repete. O que é algo que incomoda ela, porque no fim das contas ela nunca consegue sair realmente dali, porque sempre que ela acorda tá ficando de noite e ela tem que permanecer mais um dia esperando que ela consiga acordar cedo para ir embora, e ela não acorda. Ela demonstra esse descontentamento uma vez na história, e o homem ele fica muito irritado porque ele dá um tabefe tão forte que faz ela esquecer da família. É o que é descrito na história. E em certo momento, a história aqui diz que a garota percebe que esse homem, na verdade, é um Typhlosion. Como que alguém confunde um Typhlosion com um homem? Eu não sei. Mas enfim. Conforme os dias passam, a gente percebe que a garota não só ficou grávida, como também deu à luz a uma criança. E eu não preciso nem dizer o quanto que isso é errado. Mas no fim das contas, os pais dela encontram ela na caverna. Eles desvivem o Typhlosion. E a menina ela volta para a vila com a criança. Ela faz todo um ritual pro Typhlosion, porque ele pediu para ela queimar a voz, o coração e mais alguma coisa que me esqueci, mas deixa eu ver se eu encontro. Aqui, olhos, voz e coração. Ele pediu para ela queimar tudo isso como alguma espécie de ritual. E aí você pode ver que a mente dela ficou tão devastada com essa porcaria que ela chama o Typhlosion de marido. Quem teve essa história aqui não estava um dia bom na cabeça. Mas enfim, quando ela volta pra vila, todo mundo começa a mexer com ela e com o filho dela, até o ponto dela ficar irritada e pedir pro pai dela pedir para que os moradores da vila parassem de atazanar eles, porque se eles continuassem fazendo o que eles estavam fazendo, eles realmente se transformariam em Typhlosion e que eles já seriam atualmente meio Typhlosion a esse ponto, que é normalmente repetir muito esquisito. Mas o pessoal da vila eles não ouviram, continuaram fazendo a mesma coisa. Então a garota e a criança dela correram para a floresta e desapareceram. Né? Gritaram, correram para a floresta, feito animais, e nunca mais foram vistos. E a última frase disso aqui é o que me deixa mais perplexo. Porque a última frase é: e então, as pessoas finalmente entenderam que Typhlosions são meio humanos.
Tipo, como assim? Typhlosions são meio humanos. O Ted Ursa foi dito que ele era um homem, que não é uma palavra que a gente usa para ursos. A gente usa para humanos, certo? Ou seja, qualquer Pokémon que provavelmente fosse bípede e fosse muito humanoide, ou mais ou menos, vamos ser honestos, seria possivelmente, não estou aqui afirmando nada, estou especulando, meio humano nessa concepção aqui. Tipo, o Typhlosion, você olha pra ele e você não pensa que ele é meio humano, mas ele é bípede. Ele fica em duas patas. Se essa é a lógica, e eu espero que não seja, mas enfim, o Ted Urso e o Saline também poderiam ser meio humanos, o que é completamente bizarro, e eu quero que não seja isso, o cara tá muito falando besteira. Mas aí você olha para, por exemplo, o Mr. Mime, que parece muito com um humano. Você olha pra Gardevoir, que parece muito com um humano. E aí você começa a ficar, uou, que ideia que eles tinham com isso aí. Sabe? Se eu tiver certo, qualquer Pokémon human-like que se parece com humano, provavelmente seria half human. E eu quero muito estar nisso, eu quero muito estar falando besteira. Porque, caraca, quem que teve essa ideia? Quem que achou que isso aqui ia ser uma boa ideia? Caraca, velho. Tudo bem, é bom como um meme. Poxa, tem certos Pokémons que se parecem realmente com humanos. Agora, você fazer isso com Typhlosion, que fica um meio termo completamente esquisito. Você faz isso com... Ah, cara. É este o limite, é este o limite. Quer fazer uma parada bizarra assim? Pelo menos muda o sprite e faz um Moemon que ameniza. Não faz isso aqui não, cara. Nossa. É isso. Deixa eu ver quanto tempo ficou. Ficou uns 27 minutos. Eu não vou nem pedir like. Eu não vou nem pedir like. Não vou nem pedir. 27 minutos da sua vida pra você ver isso aqui. Ai. Eu espero que tenha valido pelo menos pela curiosidade os primeiros minutos. Falou.